Bom dia, que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra nesta manhã. No texto de Atos, capítulo 15, nós leremos os versos de número 36 a 41. Atos, capítulo 15, nos versos de número 36 a 41. Texto da palavra de Deus. As crianças prestem muita atenção. Os pais podem pegar também ali um material para ajudá-las a escrever o sermão, a desenhar o que elas estão entendendo do sermão, tá? Esse é o estímulo, não é para a criança desenhar uma casa, um Pokémon, qualquer coisa, mas como ela está entendendo o sermão, ouvindo o sermão, não é? E ouvindo o Evangelho. Atos, capítulo 15, dos versos 36 a 41, voltando aqui à nossa exposição do livro de Atos. Diz assim, palavra de Deus: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que podemos aqui lê-la com o Teu povo, Senhor, aqui reunido. Ó Senhor, nós pedimos, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, e as ovelhas do Teu pastoreio sejam pastoreadas, Senhor, exortadas, educadas na Tua justiça. Ó Senhor, pedimos a Tua bênção e a Tua graça, Pai, nesta manhã aqui, ó Deus. Ajuda-nos, do mais novo ao mais velho, a entendermos, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua graça, e sermos, Senhor, termos o coração quebrantado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem nasceu da década de 80, 90 e pouquinho para trás, vai lembrar que na Rede Globo tinha um programa chamado Você Decide. Era um programa bem interessante, porque o programa contava ali uma situação, um crime, alguma coisa, não é? Um conflito muito grande. E os atores tinham gravado 2 finais. E ao longo do programa, aqueles que naquela época tinham telefone em casa, poderiam telefonar para votar em qual dos dois finais. Se você diz sim ou se você diz não, então no final mostrava o resultado da votação e então ali finalizava aquele programa chamado Você Decide. Imagine se estivéssemos vivendo este programa quando a gente olha para essa narrativa aqui do texto. Quem acha que o apóstolo Paulo aqui errou, vote. Ou quem acha que Barnabé errou aqui, vote naquele outro número. É muito difícil para nós tomarmos uma decisão. Na verdade, é muito fácil, porque nós já sabemos o final da história. Mas é muito difícil nós tentarmos viver aquela situação
sem saber o final da história e pensarmos sobre qual das duas decisões foi mais acertada naquele momento ali da história. Dificilmente nós conseguiríamos fazer a mesma coisa com esse tipo aqui de narrativa. Nós temos estudado ao longo de vários meses o livro de Atos, o capítulo 15 de Atos, que temos aqui estudado nas últimas semanas. É um capítulo bem interessante porque nos mostra alguns conflitos que a igreja estava enfrentando. E sim, é verdade, a igreja do Senhor, ela também enfrenta conflitos e dificuldades. Nós vimos aqui no início do capítulo 15 um conflito em Jerusalém que fora o concílio. Naquele conflito, a dúvida era a respeito de como deveria proceder com os com os gentios que se convertiam a Cristo e queriam fazer parte da igreja. Se eles deveriam ser circuncidados ou fazer alguma coisa para se tornarem dignos de fazerem parte da igreja. E o conselho ali reunido, apóstolos e também os presbíteros, decidiram que o Evangelho de Cristo não precisa de aditivos. Cristo, ele já é suficiente para tudo. Aquela decisão, ela precisou ser divulgada. E ao longo do capítulo 15, nós encontramos justamente Paulo, Barnabé, como também Judas, Silas, homens que Deus levantou para que pudesse levar a mensagem do concílio para as igrejas dos gentios. E o que nós encontramos agora no final do capítulo 15 é mais um conflito. No início do capítulo, um conflito na igreja sobre esta relação daqueles que eram judeus e daqueles que eram não judeus. Mas agora, no final do capítulo, um conflito a respeito de um jovem chamado João Marcos. E um conflito de peso, porque a dupla da primeira viagem missionária agora está em dúvida. Na verdade, em total discordância. Não há como abrir mão, nem Barnabé quer abrir mão, nem Paulo quer abrir mão. E não adianta a gente aliviar a nossa narrativa do texto, porque as palavras que são utilizadas aqui no texto, elas demonstram para nós que houve, de fato, um grande conflito entre Paulo e Barnabé a respeito da vida desse jovem João Marcos. Eles entraram em um embate severo a respeito de João Marcos. O que nós podemos ver nessa narrativa de hoje é que, ao discordarem profundamente a respeito de João Marcos, nós aprendemos e podemos ver aqui dois homens de Deus, piedosos, maduros, que estão aqui em grande discordância a respeito de um assunto. E nós vamos ver aqui a igreja do Senhor, que acabara de resolver um grande problema doutrinário, mas agora ela está enfrentando um outro problema. Um problema que está relacionado a conflitos humanos. A dificuldade de entendermos completamente a vontade de Deus para todas as situações dessa vida que vivemos aqui debaixo do sol. Por isso, nós estudaremos esse texto. O tema da nossa mensagem será: quando homens de Deus discordam, a soberania de Deus sobre os conflitos da igreja. A soberania de Deus sobre os conflitos da igreja. E hoje nós faremos isso em 4 partes. A primeira parte, nós falaremos sobre a graça de Deus que não elimina nossas imperfeições. Em segundo lugar, cristãos fiéis podem divergir por razões legítimas. É o que veremos aqui no segundo ponto. Em terceiro lugar, a providência de Deus que governa até sobre os nossos desacertos, até sobre as nossas fraquezas e dificuldades. E por último, a graça de Cristo que escreve aqui o último capítulo dessa história
e a gente, para isso, vai precisar ler um outro texto em Timóteo para entender essa história maior na vida de João Marcos. Mas olhe mais uma vez para o texto, por favor, versos 36 até a 39, a parte A, especialmente aí a 39, apenas a parte A que eu vou reler aqui, que diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Meus irmãos, a graça de Deus da Igreja do Senhor não elimina nossas limitações, nossas fraquezas e até mesmo os nossos pecados. Paulo e Barnabé têm uma grande missão e um sublime desafio. Eles conversam entre si dizendo: vamos visitar os irmãos. Ali eles já estavam um tempo em Antioquia, como nós vimos aqui ao longo do capítulo 15, eles vão a Antioquia, eles ficam lá pastoreando a igreja de Cristo, ensinando a palavra de Deus, e então eles resolvem, alguns dias depois, não sabemos quanto tempo, voltar mais uma vez a toda aquela região da primeira viagem missionária e fortalecer a fé dos irmãos, cuidar da igreja de Cristo. Essa é a motivação que nasce aqui. Paulo e Barnabé resolvem voltar para visitar e pastorear a igreja de Cristo ali espalhada por aquela região chamada Frígio-Gálata, como nós já aprendemos. Mas agora eles têm um conflito. A palavra usada aqui, inclusive, é pouco usada no nosso vocabulário, mas é traduzida para o nosso português como paroxismos. É pouco usada. A expressão aqui é de uma grande desavença entre Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos. Uma grande irritação, esse é o texto. Houve uma desavença tal entre eles, uma grande irritação. Não foi apenas um mal-entendido, não foi apenas uma conversa simples. O texto faz questão de utilizar essa palavra forte. O comentarista R.C. Sproul, falando sobre esse texto, ele diz: a discórdia não foi um leve desentendimento, porque a palavra usada no grego, ela traz justamente essa ênfase. Foi uma explosão violenta, ele diz. Foi uma grande desavença. Foi uma raiva liberada. Essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus, inspirando o autor de Atos, Lucas, o médico, colocou na narrativa para mostrar essa grande contenda entre Paulo e Barnabé. Uma grande explosão de raiva e de desentendimento a respeito de como eles deveriam seguir, visitando as igrejas e posteriormente na segunda viagem missionária, como nós sabemos o que aconteceu. O que acontece, irmãos, é que nem Paulo nem Barnabé cederam 1 milímetro naquele conflito. Paulo não queria levar João Marcos. Barnabé queria que João Marcos fosse com eles. Nenhum cedeu 1 milímetro. E na segunda parte do texto nós veremos que eles tiveram que romper ali e cada um seguir um caminho proposto diante de Deus, não é? Para que a missão do Senhor continuasse avançando sobre a terra. Meus irmãos, nós precisamos entender que a Igreja de Cristo ela é formada por homens pecadores. Todos nós somos pecadores. E a graça de Deus, o Evangelho de Cristo, não nos torna impecáveis, perfeitos, a ponto de nós podermos ter 100% de certeza das nossas razões em todas as situações que acontecem na Igreja de Cristo. A nossa confissão de fé no capítulo 6º, parágrafo 5º, quando fala sobre a natureza da queda no nosso coração, ela diz: esta corrupção ainda persiste durante esta vida
naqueles que são regenerados. Esta corrupção, a do pecado em nosso coração, ainda persiste nesta vida em todos aqueles que são regenerados. Ora, a igreja é formada por homens e mulheres pecadores. Não somos santos impecáveis, somos pecadores, para que, como irmãos em Cristo e amigos, possamos, como ferro afia o ferro, nos ajudarmos mutuamente, como a palavra de Deus fala. A igreja, ela pode ser uma oficina onde o ferro afia o ferro, como encontramos em Provérbios capítulo 27, ele diz: assim o homem ao seu amigo. Paulo e Barnabé estão em um grande conflito, como o ferro afiando outro ferro, a respeito de João Marcos. Nós veremos aqui na continuidade do texto, em segundo lugar, que é verdade, cristãos fiéis podem discordar por razões legítimas. Paulo tinha razões legítimas para que João Marcos não fosse com eles. Barnabé tinha razões legítimas para que João Marcos acompanhasse eles durante a viagem. Cristãos fiéis podem divergir por razões legítimas nessa terra. E a gente precisa lembrar que Barnabé, cujo nome significa filho da exortação, aquele que tem como um perfil, um ministério, não é, no seu coração, na sua vida, ter uma caminhada junto com irmãos, uma caminhada restauradora. Foi este mesmo Barnabé que estendeu a mão para Paulo quando chegou em Jerusalém e os apóstolos não acreditavam muito na sua conversão. Foi este mesmo Barnabé que foi ao encontro de Paulo lá em Tarso, muitos anos depois da sua conversão, quando recebeu o desafio de ir pastorear a igreja de Antioquia e chama Paulo para ir com ele por causa desse novo desafio. A mão do Senhor estava sobre aquela região de Antioquia, muitos estavam se convertendo e os apóstolos em Jerusalém resolveram enviar Barnabé para lá. Barnabé, ele é filho da exortação, mas ele agora tem um conflito com Paulo, o seu companheiro de pastoreio, o seu companheiro na viagem missionária. Eles agora têm um grande conflito a respeito de João Marcos. Paulo não considerava João Marcos digno de fazer parte do novo desafio. E ele diz aqui no texto, ele se desviou do caminho, ele abandonou. Na primeira viagem missionária, ele abandonou. O apóstolo Paulo estava focando em uma área, Barnabé estava focando em outra, talvez. Para o apóstolo Paulo, a questão era a grande responsabilidade que ele tinha enquanto pastor, enquanto apóstolo naquela missão. Ele tinha uma grande responsabilidade, ele precisava zelar por ela, e na cabeça dele, João Marcos não era digno de participar desse novo desafio. Barnabé, com o seu foco mais de um ministério de restauração, de exortação, de discipulado, ele olhava para João Marcos sob a possibilidade de haver ali uma restauração da caminhada pastoral e ministerial de João Marcos, que deveria ter tido uma nova chance para poder caminhar naquela viagem missionária juntamente com Paulo, juntamente com ele. A tal ponto que Barnabé resolveu não ir com o apóstolo Paulo para investir tempo na vida deste jovem chamado João Marcos. Meus irmãos, nós temos de ambos os lados boas razões para Paulo dizer não a João Marcos e boas razões para Barnabé dizer sim a João Marcos. Você tomaria qual posição nessa situação? Levaria? Diria não? É muito difícil para nós
cravarmos alguma coisa aqui. Eu, particularmente, não me arriscaria tanto a cravar quem errou e quem acertou. Até porque nessa vida debaixo do sol, nós nunca, com os nossos olhos humanos, conseguimos enxergar a realidade plenamente. Nós sempre somos prejudicados pelos nossos pecados, muitas vezes por nossas idolatrias, muitas vezes por nossas fraquezas, por nossas experiências aqui na terra. A nossa visão, ela sempre será limitada. É por isso que nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos muito da graça de Deus, muito da graça do Senhor sobre a nossa vida. Não sei se eu estou percebendo uma certa microfonia, não é? No microfone aí, Selva? Aqui não, né? Acho que é aqui, então. Justamente. É na direita. Se qualquer coisa eu mudo aqui, porque... Muito bem. Terceiro lugar, irmãos, a providência de Deus, ela governa até mesmo os nossos erros e sobre as nossas fraquezas e também as nossas limitações. Veja, por favor, verso 39 a 41. O texto nos diz, na parte B do verso 39, que houve entre eles tal desavença, que vieram então a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, ou seja, enviado pela igreja de Antioquia, partiu à graça do Senhor para este novo desafio. Irmãos, este é o nosso consolo quando a gente olha para um texto como esse. Deus, Ele é soberano sobre decisões humanas, ou muitas vezes que a igreja toma ao longo da nossa vida, que são muitas vezes vivenciadas em meio a conflitos e em meio a dúvidas. Deus é soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre os destroços das nossas dúvidas e dos nossos conflitos aqui na terra. O texto nos conta que Paulo e Barnabé tiveram a sua caminhada ali interrompida. E o que houve dentro da soberania de Deus é que no meio dessa divisão, a obra do Senhor ela foi multiplicada. Porque Barnabé, ele vai com João Marcos para Chipre. Chipre era a terra natal de Barnabé. Ele volta para a sua terra natal, a igreja que ali se reunia, e ali vai pastorear. O que acontece logo depois é que Barnabé, muito provavelmente, vai com João Marcos para Jerusalém. E ali também eles passam um tempo ao qual João Marcos também vai ser pastoreado pelo apóstolo Pedro e fazer ali a sua caminhada. Paulo, por outro lado, escolhe Silas. Silas, ele aparece aqui no texto, ele era um líder na igreja em Jerusalém, e agora ele vai acompanhar o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Silas era cidadão romano, inclusive. Silas, juntamente com Paulo e depois Timóteo, é que vão trilhar toda a jornada da segunda viagem missionária. Mas o que podemos ver nesse texto, irmãos, é que a Bíblia ela não esconde os erros, as fraquezas, as lutas e as dificuldades. A Bíblia ela não idealiza Paulo nem Barnabé e nenhum outro ser humano aqui da terra. A Bíblia não idealiza seus heróis. A Bíblia mostra para a gente muito claramente que homens falham, líderes são pecadores, pastores são pecadores, presbíteros e diáconos são pecadores. Os santos são ainda pecadores nesta vida. Todos nós temos os pés de barro, como o pastor Lutero gosta de dizer, que pregou aqui no domingo passado. Todos nós temos os nossos pés de barro. Nós somos fracos,
Nós somos pecadores, mas nós confiamos, devemos confiar na providência de Deus que governa até mesmo sobre erros, que governa até mesmo sobre qualquer limitação humana, até mesmo sobre pecados, até mesmo quando nós somos infiéis, Cristo permanece fiel. É por isso que nós que somos os discípulos de Cristo precisamos atentar para isso, porque talvez ao longo da nossa caminhada cristã você tenha sido ferido por causa de irmãos na igreja. Talvez ao longo da caminhada cristã você tenha experimentado algum tipo de frustração ministerial por alguma situação, por alguém, ou até mesmo a respeito de um líder. Você imagine, por exemplo, que no coração de João Marcos não era fácil digerir essa ideia de que Paulo disse não vai, está reprovado. Não era fácil para João Marcos digerir esse tipo de situação, com certeza não foi fácil. Talvez, em meio à nossa caminhada cristã, com a Igreja de Cristo composta por pecadores, nós tenhamos relações que foram preciosas e que precisaram se romper ao longo da nossa caminhada. Nós vivemos tudo isso na vida debaixo do sol e a Igreja de Cristo ela não está imune a isso, porque nós somos pecadores. Mas nós não podemos perder de vista que nada neste mundo escapa ao governo de Cristo. Nada escapa à providência de Deus que tece a história conforme Ele quer e para a sua glória, de maneira que nós somos a cada dia aperfeiçoados à imagem de Cristo. Nós não podemos esquecer que ao longo da nossa vida, Deus tem um poder até mesmo de transformar o mal em bem. E isso não para o nosso crescimento e exaltação, mas para o crescimento do reino e a exaltação do Senhor. Porque Cristo, que é o nosso pastor, Ele nunca perde o controle da sua igreja. E para nós, quando olhamos para esse texto, entendendo que a providência de Deus governa até mesmo os nossos erros, com as nossas fraquezas. Nós sabemos que o final dessa história foi muito legal. Mas nem sempre os finais são tão legais assim. Nós sabemos que o final dessa história aqui foi maravilhoso. Mas nem sempre, na vida debaixo do sol, nas relações pessoais, nas relações com líderes, nem sempre o final nesta vida debaixo do sol é maravilhoso, dessa forma como nós encontramos aqui. Por favor, abra sua Bíblia aí para nos ajudar no final dessa exposição. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Há outros textos que a gente pode ver a continuidade dessa história. Eu posso citar, se você quiser anotar, como Colossenses capítulo 4, verso 10, Filemon, versículo 24 de Filemon, 1 Pedro capítulo 5, verso 13 também, Colossenses capítulo 4, verso 10. Mas abra, por favor, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. O texto nos diz assim: somente Lucas está comigo. O apóstolo Paulo aqui estava preso, é a última carta que ele vai escrever. Ele estava prestes a ser morto e ele vai relatar isso. Apenas Lucas, o mesmo autor de Atos, está comigo, o médico amado. Então Paulo diz a Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o até mim, porque ele me é útil para o ministério. Ele me é útil para o ministério. Lucas, quando escreveu Atos, ele não vai se deter na biografia de Paulo, Barnabé ou João Marcos. Não é o objetivo da narrativa de Atos. Mas ao longo do Novo Testamento nós encontramos algumas menções a João Marcos e
nós sabemos que foi ele também que escreveu o primeiro evangelho a respeito de Cristo, o evangelho de Marcos. Meus irmãos, o que nós podemos concluir dessa narrativa é que a graça de Deus, ela escreve o último capítulo. A graça de Deus escreve o último capítulo. Algumas pistas que o Novo Testamento nos dá, como eu falei para vocês. Houve um grande conflito ali entre Paulo e Barnabé. Agora é importante mencionar que nós não vemos Paulo contaminando a igreja a respeito de Barnabé. Nós não vemos, o texto bíblico não vai nos contar que Barnabé saiu falando mal de Paulo na igreja de Jerusalém, que Paulo foi ingrato naquela situação. Nós não vemos isso, inclusive ao longo das cartas do apóstolo Paulo, menções a Barnabé, não é? Entre irmãos, com muita fraternidade. A própria igreja de Antioquia, ela não tem ali algum tipo de indisposição para com os irmãos, pelo contrário, eles saem encomendados pela própria igreja, enviados pela própria igreja, mas na providência de Deus, Paulo e Barnabé se separaram. E ao se separarem, o Senhor estava, na sua providência, desenvolvendo a história e forjando tanto o caráter de Paulo, como de Barnabé, como especialmente de João Marcos, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Deus continuou trabalhando na vida desse jovem Marcos. Ele foi discipulado por Barnabé. Ele escreveu o Evangelho, muito provavelmente, como ouvido de Pedro, o apóstolo Pedro. Descobrindo ali as narrativas a respeito do Evangelho de Cristo Jesus e escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ao final da vida, o apóstolo Paulo diz: João Marcos, ele me é útil para o ministério. Aquele que havia desistido, hoje se tornou útil no ministério de Paulo. Aquele que havia deserdado, aquele que tinha abandonado, porque a expressão do texto conta isso, ele abandonou, deixou Paulo e Barnabé e voltou, foi embora daquela viagem. Este mesmo é aquele que, por causa da graça de Deus, teve o seu ministério restaurado, porque a graça de Deus, ela restaura até servos que falharam, servos falhos, que em alguns momentos podem ser considerados como não úteis, ou mesmo inúteis, para não usar o eufemismo. Aqueles que antes falharam, eles podem, por causa da graça de Deus e da providência de Deus, tornarem-se úteis para o ministério. E aqui não é utilitarismo, tá? Aqui é serviço a Deus, pela graça de Deus, para a glória de Deus. Porque em Cristo nós podemos também ser úteis para o ministério do Senhor. Cristo restaura servos que falham e os torna úteis novamente na igreja, no reino de Deus e para a glória de Deus. E nós, irmãos, nós não temos o poder de ver a história claramente. 100% é muito bom, mas nós não temos. Apenas Cristo tem o poder de ver uma história 100% límpida. Apenas Cristo tem esse poder de ver uma situação e uma narrativa e uma realidade 100% cristalina. Como a gente vai no mar, algumas praias são assim cristalinas, não é? Outras a gente não consegue ver os nossos pés. Somente Cristo consegue ver a história cristalina. Nós sempre vemos a história com os nossos olhos míopes, com as nossas dificuldades, com a nossa forma de enxergar o mundo. Nós sempre olhamos para as coisas ao nosso redor, para os conflitos, e sempre teremos dificuldade. Nunca teremos ali
100% de virtude, de justiça e de prudência. Nós nunca conseguiremos ter 100% de sabedoria para lidar com situações de conflito. Nós nunca teremos. Apenas Cristo tem isso, irmãos. Apenas o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele mesmo aquele que, quando foi chamado por Jairo para curar a sua filha de 12 anos, que estava ali prestes a morrer, e ao longo daquela jornada ele parou tudo para atender uma mulher que havia 12 anos sofria de um sangramento. Apenas Cristo tem esse poder de ver a história de uma forma tão plena e clara que Ele é poderoso para parar todas as demandas que Ele tinha naquele momento para atender àquela mulher. Meus irmãos, somente Cristo tem um coração plenamente justo e plenamente manso, porque foi Cristo também que pegou o chicote, entrou no templo, sacudiu as barracas para cima, não é? Deu ali umas chicotadas. Esta é a casa do meu Pai, esta é a casa de oração, e tudo isso sem pecado. Experimente fazer algo parecido. É melhor não. Pensa nisso. Somente Cristo tem o poder de ir como ovelha muda perante os seus tosquiadores no tribunal que o levou até a cruz. Somente Cristo é cheio de graça e de verdade, meus irmãos. E foi o mesmo Cristo que sustentou o apóstolo Paulo ao longo das viagens missionárias. Foi o mesmo Cristo que restaurou o jovem João Marcos ali em Chipre, ali em Jerusalém, porque Cristo é o pastor da igreja. Ele é o grande maestro que rege essa grande sinfonia até quando nós damos notas fora do lugar e dissonantes. Porque apesar de nossas fraquezas, limitações e de nossos pecados, a obra de Deus, ela avança sobre a terra, porque o Senhor é o verdadeiro pastor da sua igreja. Nós aprendemos ao longo desse sermão que a igreja, ela tem dificuldades doutrinárias, ela vai ter, a gente viu isso em Atos capítulo 15, nos sermões anteriores, mas nós também precisamos saber que a igreja, ela vai enfrentar também conflitos pessoais. Isso é comum nas igrejas. E você que veio de outra comunidade sabe bem, porque já deve ter lidado com esse tipo de situação. Conflitos doutrinários e conflitos pessoais fazem parte da igreja porque nós somos pecadores. Não é porque Cristo quer que isso tenha na igreja, é porque nós somos pecadores e estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. A marca da igreja fiel não é perfeição. Essa igreja não existe. Não é essa aqui. Não existe essa igreja. A marca da igreja de Cristo é a sua presença santificando-nos. É a sua presença santificando os santos e fazendo o nome do Senhor conhecido. Quem arrisca dizer agora quem está certo? É Paulo ou Barnabé? Talvez você pode pensar assim, se fosse há 10 anos atrás eu ficaria do lado de Paulo. Hoje eu ficaria do lado de Barnabé. Outros podem pensar o contrário. Ah não, se fosse naquela época eu iria com Barnabé, agora eu iria com Paulo. É justamente, irmãos, porque nossa visão sempre é limitada por nosso temperamento, nossas experiências, nossa visão de mundo. E na vida debaixo do sol, nós nunca teremos 100% de clareza nos conflitos aqui na terra. A Bíblia não deixa claro aqui, mas ela diz que houve uma grande desavença. Ela não diz Barnabé se desviou da missão com João Marcos. Ela não diz Barnabé amou o presente século. João Marcos amou o presente século.
abandonou. Eles não são tratados dessa forma, nem também tratam o apóstolo Paulo assim. Paulo era arrogante, Paulo era orgulhoso, e então não abria mão, ele era intransigente. O apóstolo Paulo também não é tratado dessa forma aqui no texto. Mas é verdade, irmãos, que vínculos pessoais, emocionais e familiares não podem determinar as decisões da nossa vida. E na igreja a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós não podemos favorecer irmãos porque são amigos, ou são primos, ou sobrinhos, ou familiares. Não pode haver espaço para esse tipo de coisa na igreja de Cristo. Nós não podemos abrir esse tipo de concessão na igreja de Cristo, quando se tratar de assuntos disciplinares especialmente. Nós precisamos viver os conflitos buscando a palavra de Deus no temor do Senhor. Ainda para finalizar esse sermão, eu gostaria de pensar algumas aplicações práticas, meus irmãos. Em primeiro lugar, reconheçamos humildemente as nossas limitações e desconfiemos de nossas próprias percepções. Ao menos um pouquinho. Desconfie de suas percepções, que pode ser que você esteja vendo as coisas, mas não completamente. Em segundo lugar, desconfie da sua própria justiça nos conflitos, porque alguns se apegam tanto ao seu senso de justiça nos conflitos interpessoais que chegam a adoecer a própria alma e se afastam da igreja de Cristo e se perdem na caminhada. E isso não é bom para você, não é bom para a igreja, não é bom para ninguém. Desconfie de sua própria justiça pessoal. Trate os conflitos biblicamente. Meus irmãos, quando tivermos conflitos, busquemos a vontade de Deus, busquemos a santidade de Deus e não o triunfo pessoal, e não prevalecer a sua opinião sobre a do outro, mas a santidade de Deus e a glória de Deus. Meus irmãos, aprendamos também a perdoar, como quem já foi perdoado, porque se nós não aprendermos a dádiva do perdão, nós nunca teremos relacionamentos duradouros e maduros, nem no casamento, nem entre amigos, nem com nossos filhos, nem com nossos pais, nem com nossos pastores e líderes, nem com nossos chefes e subordinados no trabalho, e nenhum outro tipo de relação. Porque o perdão, irmãos, é uma dádiva do Senhor. Nós fomos perdoados pelo Senhor e somos chamados também a perdoar. Meus irmãos, confiemos na providência soberana de Deus. Porque se nós não confiarmos na providência de Deus, a gente não vai servir ao Senhor com alegria na igreja de Cristo. A providência de Deus é que rege a história. Confie no Cristo, o pastor da igreja, que continua governando a história, mesmo quando nós não conseguimos compreender por que isso aconteceu, por que dessa forma, por que alguém falou assim, por que aquela pessoa me olhou daquele jeito, e por aí vai, porque a nossa imaginação ela é muito grande, não é? Confiemos em Cristo, irmãos. E confiemos também que a graça de Deus pode escrever o último capítulo em meio aos conflitos pessoais que nós iremos viver enquanto igreja do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos igreja do Senhor.